Olá, bem-vindos ao programa Vereador por Toda Jaraguá. Aqui você acompanha de perto o trabalho e as ideias dos vereadores eleitos para a nova legislatura 2025-2028 da nossa cidade. Nesses encontros, vamos conhecer quem são os parlamentares que representam você e toda a nossa população, respondendo perguntas sobre assuntos que fazem a diferença no nosso dia a dia e também na nossa comunidade. Nesta série de entrevistas, o nosso objetivo é destacar que cada vereador eleito é o representante de toda a cidade, não apenas daqueles que o elegeram. Vamos explorar suas histórias, conquistas e, é claro, os planos e ideias que eles têm para construir um futuro melhor para todos nós. Prepare-se para um diálogo aberto, transparente e repleto de informações. Vereador Delegado Mioto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Primeiramente, obrigado, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui no programa Vereador por Toda Jaraguá. Hoje, a ideia é que possamos falar um pouco sobre a sua trajetória, suas ideias e os planos para essa legislatura que começa dia 1º de janeiro. Está pronto para compartilhar com a gente e com a população que nos acompanha esse diálogo tão importante? Com certeza. Vamos bater um papo aqui agora. Perfeito. Então, começando, quem é o vereador Delegado Mioto? Vereador Delegado Mioto, eu me chamo Leandro Mioto Ramos, tenho 45 anos, filho da dona Neuza e do seu Joel com muito orgulho e pai do Lucas, a maior bênção que Deus poderia ter me dado. E estou aqui na cidade, sou delegado há 14 anos, estou em Jaraguá do Sul há 14 anos e agora, com muita alegria, conseguimos aí nos eleger vereador em Jaraguá do Sul. Mais um desafio, mais um propósito de vida para a gente estar podendo contribuir. E, digamos, como eu sempre costumo dizer, eu tenho um propósito de vida que é cuidar e influenciar diretamente na vida das pessoas. Esse foi o propósito quando eu decidi me tornar delegado de polícia. E não diferente agora quando eu decidi me candidatar a vereador. Perfeito. Então, relembrando, nosso entrevistado de hoje, ele foi eleito pelo Partido União Brasil com 3.784 votos. É natural de São Paulo, atua em Jaraguá do Sul há mais de 14 anos, é filho do seu Joel, da dona Neuza, pai do Lucas, tem 45 anos e é delegado de Polícia Civil. Agora, ele inicia seu primeiro mandato, trazendo consigo propostas e ideias das áreas de segurança pública e educação para representar toda a população de Jaraguá do Sul. Vereador, como foi para você conquistar um espaço na Câmara Municipal em sua primeira tentativa numa eleição? Para mim foi muito satisfatório e eu sempre costumo dizer: o resultado é sempre importante para tudo nessa vida, Tudo que você faz, você busca e espera alcançar um resultado. Mas, às vezes, a maneira como você conquista esse resultado torna esse resultado muito mais gratificante. Então, eu sempre dizia para as pessoas, muitas pessoas diziam, faz desse jeito, faz desse outro. E eu sempre dizia, nós vamos fazer desse jeito, porque eu sempre me preocupei com a forma e com o legado que deixaria essa campanha, independente da gente ser eleito ou não. Então nós fizemos uma campanha muito limpa, muito pé no chão, uma campanha de muito trabalho, uma campanha com muito pouco recurso, E a gente realmente fez uma campanha baseado no trabalho entregue ao longo desses 14 anos como delegado de polícia. E eu nunca me esqueço, sempre que as pessoas chegavam e querendo ajudar, e as primeiras coisas que eu dizia, eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para custeio do seu trabalho. E veio uma pessoa uma vez para mim, eu nunca me esqueço, e ele pegou e falou, só gasta dinheiro agora quem nunca construiu nada. E aquilo ficou na minha cabeça. E como e aquilo eu falei, acho que eu construí alguma coisa aqui, acho que vai dar para a gente aproveitar disso e buscar saber, porque é no momento desse que você tem um feedback. Porque quando você está principalmente na área de segurança pública, é uma área muito que você às vezes fica bem, não se expõe, você está mais reservado. E quando você vem para a política,
com essa questão da segurança pública atrás de você, é o momento que você vai ver o que você fez. Qual que é que trabalho você entregou para a cidade. Né? Então é uma questão muito delicada, porque ao mesmo tempo que deu certo, poderia, né, ter acontecido um revés nisso aí. Vereador, aproveitando essa pergunta, o que você acredita que conquistou a confiança dos seus eleitores? Olha, eu vou falar nem só o que eu acredito, mas no que eu ouvi nas ruas, né? Eu fiquei 40, 45 dias na rua, num semáforo, né? 8 horas por dia, entregando santinho de mão em mão. Eu mesmo, de manhã, à tarde, para todo mundo, assim. E a gente escuta, e ali você sabe o que está acontecendo. Porque às vezes quando você não faz uma campanha você mesmo, você deixa para cabo eleitoral, tu não sabe o que está acontecendo. É onde acontece às vezes a ilusão do voto. A pessoa acha que tem aquela surpresa às vezes indesejada, né? E ali as pessoas dão um feedback. É no trabalho da gente. É o trabalho ao longo desses 14 anos. Eu sempre digo, tudo que você for fazer na sua vida, procure entregar o seu melhor. Faça o seu melhor para, a hora que chegar ali na frente e tiver o resultado, você não olhar para trás e falar, cara, eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais. Então, eu sempre procuro, isso eu tenho em mente. Eu acordo todo dia e penso o que eu vou fazer para mudar a vida das pessoas. Então, o dia que eu acordar e eu não tiver um propósito assim, de eu chegar e falar assim, o que eu posso fazer hoje de diferente? Você já está morto por dentro. Né? Essa é uma maneira. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, foi o trabalho entregue e não pelo delegado Mioto, pela segurança pública, o contexto geral em Jaraguá do Sul. Né? Eu só sou um representante, eu só sou uma pessoa que me habilitei a estar lá dando a cara para bater, vamos colocar assim. Mas qualquer profissional da segurança pública de Jaraguá do Sul seria apto a estar, como, né, houve outros candidatos que também se candidataram, no caso. Agora nós vamos conhecer mais sobre o perfil de atuação do vereador. Quais são as principais causas ou pautas que motivaram sua candidatura e que têm impacto direto no dia a dia da nossa cidade? Para a gente falar assim, bem resumidamente, a questão da segurança pública, eu sempre defendi, já há algum tempo, a criação de uma guarda municipal em Jaraguá do Sul. E não por questão pauta eleitoreira ou qualquer coisa assim desse tipo, mas por vivenciar isso aí no dia a dia. A gente vê que hoje Jaraguá do Sul necessita, tá, de uma guarda municipal. Nós temos, vou ousar dizer que nós temos a melhor segurança pública do estado, tá, quiçá do país, como já foi eleito em algumas vezes, mas o nosso braço está ficando curto. A nossa cidade está crescendo de uma maneira muito rápida. Estão vindo pessoas, né, e nós estamos vendo já o reflexo disso aí nos números, né, nas ocorrências da cidade. A gente vê a Polícia Militar que desempenha um trabalho brilhante, que já começa a não dar para atender todas as ocorrências ao mesmo tempo. A própria Polícia Civil. Então nós precisamos, não adianta a gente ficar pedindo mais efetivo para o governo do estado, porque ele tem mais 207 municípios para atender. Né? Então nós temos que resolver isso dentro de casa. E se você pegar cidades do porte de Jaraguá do Sul, até menores, são cases de sucesso, quando se fala em guarda municipal. Você não consegue indicar para mim uma cidade onde teve montado uma guarda municipal e teve que ser desfeita porque não deu certo, não foi útil. Então eu acho que, e com o perfil que o Jaraguá do Sul tem, com certeza será uma das melhores guardas municipais do país. Tenho certeza disso. Avançando aqui no nosso programa, que temas ou áreas você considera mais urgente para melhorar a qualidade de vida da população? Eu falei a questão da segurança pública, mas o que a gente vê muito o pessoal falando também é a questão da saúde. Né? E Jaraguá do Sul, ela tem vamos colocar assim, eu acredito que a maioria da população de Jaraguá do Sul, ela dispõe de um convênio de saúde, vamos colocar assim. Né? Então, hoje, as pessoas que utilizam do serviço de saúde municipal, elas reclamam de muita coisa, fila de espera, o atendimento,
questão para demora em exame, cirurgia, a gente escuta isso. Nós estávamos na rua e nós ouvimos essa demanda. Então acho que isso tem que ser melhorado. Nós não podemos também pegar, como eu sempre digo, não adianta você ficar somente criticando, né? Então assim, nós somos ainda uma referência na questão de saúde, mesmo no aspecto municipal. Mas a gente pode melhorar isso aí. Nós temos que criar mais postos, mais unidades de saúde e principalmente, não adianta você ter estrutura e não ter a mão de obra. Então nós precisamos de mais médicos, né? Então é igual na área de segurança, não adianta você ter uma delegacia maravilhosa e você não ter policiais lá dentro, né? Questão de educação, né? Eu sempre digo de estruturar a base da educação, né? Eu defendo, eu tenho um projeto da questão da implementação da grade curricular obrigatória de uma arte marcial para as crianças, meninos e meninas, né? Eu acho que isso vai refletir diretamente na questão de disciplina dentro da própria escola, dentro da família, no contexto social, né? Hoje a gente está vendo como esses adolescentes estão vindo para o mundo, a gente vê isso, não estou generalizando, tem pais que acompanham a educação e tudo mais, mas a gente acompanha isso dentro da delegacia, né? Então às vezes não adianta você conversar já com o homem de 18 anos, não nem para colocar mais como adolescente, né? Para você tentar educar ali, você tem que mexer na base, né? Então eu acho que isso é uma questão pequena, mas com reflexo muito grande que a gente vai ter no contexto social aí. Perfeito. Para entender melhor quem é o nosso vereador, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Quais experiências e aprendizados trouxeram o vereador até essa nova legislatura? Bom, eu sou natural de São Paulo, né? Trabalhei por 10 anos numa instituição financeira e movido por um propósito da gente tentar melhorar a vida das pessoas, aquela questão. Eu sou uma pessoa que ainda acredito nas pessoas. Eu acho que o mundo ainda tem jeito, né? Tem conserto, como a gente costuma dizer. E baseado nisso, 10 anos trabalhando numa instituição financeira, um belo dia eu acordei, pedi demissão e decidi que eu seria delegado de polícia, não outra carreira. E não olhei mais para trás e estudei, né, por um ano e pouquinho afinco. Deu certo, passei no concurso aqui em Santa Catarina, vim para cá, estou aqui há 14 anos. E agora, da mesma forma, o que me moveu a ser delegado de polícia, me moveu a me candidatar como vereador, né? E, como eu sempre digo, tudo que você faz com dedicação e acreditando naquilo que você está fazendo, e eu nunca pensei se ia dar errado. Qualquer coisa que eu faço na minha vida é para acontecer. Eu nunca saio de casa achando que não vai dar certo. Eu sempre saio de casa para qualquer coisa que eu vou fazer que vai dar certo. E graças a Deus vem acontecendo. Vereador, trazendo todos esses contextos, né, que o senhor trouxe, de experiência, seja ainda na época da instituição financeira, agora na Polícia Civil, mas como essas vivências moldaram a sua visão de representação política? Principalmente na questão, porque política, quando você fala em política, a política está na nossa vida desde a hora que você acorda. Desde a hora que você conversa com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, você tem que ser político para a coisa fluir bem dentro de casa. E não diferentemente, tu pegar dentro da própria Polícia Civil, vamos colocar assim, né? É moldada na questão política, né? Muitas das coisas que você precisa dentro da polícia, você esbarra na questão política. E quando você vê que você já está há 14 anos ali trabalhando, você vê que você começa a bater numa parede e você não consegue transpor isso. Então você verifica, você começa a sentir a necessidade de que você pode fazer algo mais. Mas para você fazer algo mais, você tem que pular esse muro. E no meu caso ali, eu senti que esse muro seria estar vindo para o lado de cá, continuar sendo delegado de polícia, mas poder contribuir um pouco mais na vida das pessoas, sendo vereador também. Perfeito. O futuro da nossa cidade também passa por ideias inovadoras e compromissos claros. Queremos saber
quais são os planos e propostas do vereador para contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar de toda a população. Eu acho que a gente até acabou falando aqui já no contexto, nesse bate-papo, né, nessa pergunta, a questão da segurança, como eu já mencionei, a questão da educação. Nós tivemos um episódio, eu vou falar no contexto agora, que se fala muito na questão do feminismo, né, da questão do empoderamento feminino. E nós tivemos um episódio lamentável, muito triste aqui, de um estupro, né? E quando aconteceu isso, houve um clamor muito grande em cima disso, a prisão que nós fizemos, enfim. E posterior a isso, no Dia Internacional da Mulher, foi pedido para ser feita uma homenagem para as mulheres, o que poderia ser feito. Uma palestra, entrega de rosas. Falei, mas aonde isso impacta na vida dessas mulheres? E na ocasião, eu conversando, e a gente decidiu fazer uma aula de defesa pessoal para as mulheres, baseado nesse episódio. Que nesse episódio, se essa mulher tivesse um pouquinho de conhecimento ali naquilo lá, ela poderia ter tido um outro desfecho da situação. E a partir dali, desse aulão de defesa pessoal, onde 150 mulheres se inscreveram, começou em vários locais com essa prática da defesa pessoal só para mulher. E hoje nós temos diversas academias com aulas específicas para as mulheres de defesa pessoal. Muitas mulheres que você jamais imaginaria que poderia buscar isso aí, elas estão buscando, porque é algo que é o verdadeiro empoderamento feminino. Se você colocar assim, eu sempre falo isso, mas eu vou fazer algo desse tipo, é melhor você saber e não precisar usar do que você precisar usar e não saber. Né? Então, uma coisa que eu defendo, por exemplo, porque quando essas mulheres foram procurar, isso tem um custo. Você vai procurar uma academia para fazer isso aí, existe um custo, e um custo muitas vezes elevado. O que é caro para mim pode não ser para você. Né? Então a gente vai vir com uma proposta de que utilize a arena, por exemplo, que às vezes fica ali a parte da tarde, à noite, sem estar sendo utilizada, para que seja disponibilizada de forma gratuita para todas as mulheres da cidade que têm interesse em estar buscando a defesa pessoal. E isso não sou eu que estou dizendo, isso elas vieram me pedir. Elas vieram me pedir. Então, é uma questão aí que eu acho muito válida, fora as outras que eu já comentei aqui com vocês durante o nosso bate-papo, né, de saúde, educação, segurança pública, mas essa questão propriamente dita das mulheres é uma dívida que eu tenho com elas para a gente deixar isso bem redondo, essa questão desse projeto que foi lançado no início do ano, para ser acessível a todas. Vereador, como você planeja atuar para atender os interesses de toda a população, indo além da sua base eleitoral? Ouvindo como você só consegue, como eu digo, quando você vem para a política, não adianta eu fazer o que é bom para mim, né? E você tem que basear no quê? Não só no que o seu eleitor. E eu sempre digo, o que mais me deixa satisfeito é que durante a campanha viam pessoas e falavam assim, cara, eu queria muito votar em ti, mas eu tenho um primo, é o meu vizinho, é a pessoa lá. Então você percebia que assim, são pessoas que admiravam o seu trabalho e gostariam de estar votando em ti. Só que a gente sabe que uma eleição para vereador ela é muito pulverizada. Então eu acho que é você fazer um mandato para todos. Para todos. Ouvir principalmente aquela pessoa que você não teve contato, que você não teve proximidade. E no meu caso, algumas pessoas me ajudaram nos bairros, pediam material, eu mesmo levava esse material para todos. Então, e agora, não diferente, a eleição passou. E o que facilita muito isso é a questão das redes sociais. Né? Isso, queira ou não, trouxe inúmeros reflexos na vida de cada um. Mas isso trouxe uma proximidade muito grande nessa questão de do eleitor com o seu candidato. Porque antigamente tinha que telefonar,
né? Ou você vir pessoalmente na Câmara de Vereadores para conversar. Hoje a pessoa te manda um WhatsApp, entra no seu Instagram e você acaba acatando essa demanda e levando para discussão. Por fim, vamos falar sobre o impacto que o vereador deseja deixar ao final do mandato. Como você espera ser lembrado por suas ações e contribuições para Jaraguá do Sul? Trabalho. Como eu tive esse feedback nesses 14 anos como delegado, agora na eleição, como eu disse, você se expõe e a partir dali tu tá numa vidraça para escutar o que as pessoas têm que falar para você, né? Assim como escutei gente falar assim, eu não voto em ti porque tu prendeu não sei quem, né? Eu falo, é o meu trabalho. Então a gente escutou também muitos elogios. Então o que eu quero deixar de legado durante esses 4 anos é de um vereador que trabalhou aqui dentro, né? E não trabalhar pensando em reeleição, qualquer coisa assim do tipo. Como eu disse para vocês, trabalhar no que é bom para a cidade. Independente se é uma pauta que dá voto, que gera repercussão ou não. Trabalhar para a cidade. Então eu quero que as pessoas lembrem de mim como um cara que esteve aqui dentro, como delegado, como vereador, e da mesma forma como eu trabalho ao longo desses 14 anos como delegado, é da mesma forma que a gente vai estar atuando aqui dentro como vereador. Isso aí cada eleitor que votou em mim, e mesmo aqueles que não votaram, pode ter certeza disso. Trabalho aqui não vai faltar. Vereador, agora é um momento que o senhor tem a oportunidade de falar com os nossos telespectadores, deixando a sua mensagem, trazendo mais uma vez, né, ao longo de toda essa entrevista, o senhor trouxe respostas muito importantes para a nossa população, mas agora é uma mensagem final de encerramento da nossa entrevista que o senhor pode deixar para os nossos telespectadores. Uma mensagem muito simples, uma mensagem de que cada voto recebido vai ser honrado com muito trabalho aqui dentro. As pessoas podem contar com isso, podem confiar em mim, que a cada dia que eu sair de casa e vir para essa sessão, para essa Câmara Municipal, é para mudar a vida das pessoas. Eu queria deixar um recado uma mensagem para cada um. Nunca deixe que ninguém fale para você qual é o seu limite. Nunca deixe que ninguém fale para vocês que aquilo que tu está buscando, o seu objetivo, é um sonho, é uma loucura. Se tiver essa pessoa que fala isso para você, se afaste dessa pessoa. A única pessoa que pode definir qual que é o seu limite, qual que é o seu objetivo, aonde você pode chegar, é você mesmo. Guarda isso e leva para sua vida. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado desse programa e ter conversado com o nosso público. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Vereador por Toda Jaraguá. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer melhor o vereador delegado Mioto, entender suas ideias e propostas e perceber como ele pretende contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa cidade. Essa é a essência do nosso programa, aproximar você dos seus representantes e fortalecer o diálogo entre a população e o poder legislativo jaraguaense. Curta, comente e compartilhe o programa Vereador por Toda Jaraguá.